Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar sobre o redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Se você já tem 1 ou mais de 2 anos de igreja, é bem provável que você já tenha se familiarizado com os assim chamados crentes radicais e crentes passivos. O crente radical é considerado aquele crente que condena tudo, ou seja, tudo para ele é pecado. Tudo que é celebrado, tudo que é comemorado, tudo que é exercido. O crente radical, ele leva tudo na vertente pecaminosa. Nada para ele é normal, tudo para ele é pecado, mesmo aquilo que a Bíblia não considera pecado. E o crente passivo é considerado aquele crente que tudo para ele é normal, ou seja, tudo que é feito, tudo que é elaborado, tudo que é exercido. O crente passivo, ele relativiza tudo, mesmo o pecado, mesmo aquilo que a Bíblia considera pecado. O crente passivo é normal para ele, nada para ele é pecado, tudo é relativizado, tudo é normal, tudo é aceito. E a pergunta que se coloca: qual dos dois está certo? Qual dos dois está no caminho correto, visto que ambos agem fora do equilíbrio normal? O crente radical, ele condena tudo, diz que tudo é pecado, mesmo aquilo que a Bíblia não considera ser pecado. E o crente passivo diz que tudo é normal, nada é pecado, mesmo aquilo que a Bíblia considera pecado. É claro que ambos não podem estar corretos ao mesmo tempo, e visto que ambos agem dentro das extremidades e fora do equilíbrio normal. E a pergunta que se coloca: qual deles está certo, qual deles está correto? A Bíblia Sagrada, ela não é de autoria humana, é divina. Ou seja, toda partícula escriturística da Bíblia Sagrada tem como único autor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada não necessita que estejamos a favor dela ou contra ela para mostrar quão verdadeira ela é. Jeremias diz que seja conhecido todo o homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. A Bíblia Sagrada não necessita que acrescentemos alguma coisa ou retiramos dela para ela mostrar a sua lealdade. Apocalipse diz: qualquer que acrescentar alguma coisa na palavra ou retirar alguma coisa, lhe será tirado a sua parte do livro da vida. Deus, mediante a sua palavra, Ele estabeleceu na igreja leis, normas, regras, mandamentos e preceitos. A tal ponto que, mediante essas regras e normas, Deus fez uma extinção de coisas erradas e coisas certas, coisas santas e coisas profanas, aquilo que é permitido e aquilo que é proibido, aquilo que é tolerado e aquilo que não é aceito. A tal ponto que não haja dúvida do que podemos fazer, do que não podemos fazer, do que podemos usar, do que não podemos usar. Mediante as suas normas e regras estabelecidas na igreja para serem obedecidas, Deus fez uma separação clara de coisas proibidas e coisas aceitas, e coisas toleradas e coisas não toleradas. No entanto, Deus só precisa que haja em nós o senso de humildade de poder obedecê-las, de poderlas cumprir em nossas vidas. E Deus não precisa que a gente coloque açúcar ou sal. Deus não precisa que a gente coloque acréscimo ou retire alguma coisa da palavra. Nos é exigido simplesmente a humildade de cumprir com os mandamentos, os preceitos prescritos na Bíblia pela autoria de Deus. As leis, os mandamentos e as ordenanças do Senhor para a igreja foram estabelecidas uma grande diferença a tal ponto que não haja dúvida daquilo que pode e daquilo que não pode. Por exemplo, há normas estabelecidas para as vestimentas dos cristãos e as mulheres cristãs, há normas para a modéstia, há normas para a coerência e a decência nas vestes femininas e nas vestes masculinas. Há norma na nossa verbalização, daquilo que podemos falar, daquilo que não podemos falar. Há normas relativamente sobre o grupo de pessoas a quais podemos nos associar e das pessoas às quais não podemos nos associar. Há normas na palavra de Deus sobre os lugares a quais podemos frequentar e os lugares a quais não podemos frequentar. E Deus não precisa que a gente acrescente ou
ou diminua. Deus não necessita do nosso radicalismo ou da nossa passividade. Deus exige unicamente a humildade de cumprir os mandamentos que alguma vez já foram dados à igreja mediante o seu mandamento, mediante a sua lei e mediante a sua palavra. A escritura que usamos no início como referência, Ezequiel capítulo 37, é uma escritura muito conhecida pela maioria dos cristãos, o Vale de Ossos Secos. Deus levanta Ezequiel no espírito e mostra um vale de ossos secos a Ezequiel. E Deus vai fazer uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, pode esses ossos reviverem? E Ezequiel vai responder: Senhor, só tu sabes. O que isso significa? Primeiramente, Ezequiel é levado no espírito, que simboliza o batismo do Espírito Santo no cristão. De seguida, Deus vai mostrar um vale de ossos secos a Ezequiel, que simboliza aquelas pessoas que têm a necessidade e sede de conhecer a palavra, aquelas pessoas que necessitam da vida eterna, da salvação. E por último, Deus vai fazer um teste de humildade a Ezequiel. Deus vai perguntar: filho do homem, podem esses ossos reviverem ou voltarem à vida? Ou seja, por outras palavras, filho do homem, tem você algum poder para dar a essas pessoas? Filho do homem, tem você algum milagre para fazer com que essas pessoas voltem à vida? Você tem o pleno conhecimento da palavra para dar a essas pessoas? Você tem o pleno milagre para corresponder com a expectativa de vida a dar a essas pessoas? Você conhece um milagre algum ou poder algum que possas realizar a fim de que esses ossos voltem a reviver? Ezequiel vai dizer claramente: Senhor, só tu sabes. Que significa: Deus, o poder pertence a ti. A majestade, o milagre pertence a ti. O pleno conhecimento da palavra pertence a ti. Só tu podes fazer um milagre. Só tu podes realizar poder. Só tu podes fazer o morto reviver. Só tu podes fazer o paralítico andar. Só tu podes fazer o cego ver. Só tu podes fazer o mudo falar. Ezequiel estava a dizer assim: eu saio de cena, Deus, só tu podes fazer o poder. Só tu podes fazer o milagre. Só tu podes fazer tudo. É justamente aqui onde a maioria de nós naufraga. É mostrar que sabemos tudo. É mostrar que podemos tudo. É mostrar que conhecemos tudo. É mostrar que temos a plena revelação de toda a Escritura. Mostrar que temos o conhecimento de toda a Escritura. Mostrar que temos a revelação de toda a palavra. Nunca queremos deixar a Bíblia falar por si. Nunca queremos deixar Deus falar por si. Nunca queremos colocar Deus em cena. Queremos nos colocar nós à frente. Queremos dizer que sabemos tudo. Queremos dizer que fazemos tudo. Queremos dizer que realizamos tudo. E nunca queremos Deus falar por Ele mesmo. Nunca queremos deixar a Bíblia falar por ela mesma. Essa é a atitude que os radicais e os crentes passivos têm. Em determinado assunto ou situação em que lhes é perguntado alguma coisa com relação à palavra, eles não vão dizer a Bíblia diz, ou a mensagem diz, ou Deus diz. Eles vão se colocar na frente e dar uma resposta precipitada. O radical vai dizer logo: é pecado. Nem sequer consultou de princípio o que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. Ele vai se colocar na brecha e dizer: isso é errado, isso é pecado. E o passivo procede da mesma maneira na outra vertente, na outra margem. Ele vai dizer logo: isso não é pecado, isso não é errado. Nem sequer ambos consultaram a Bíblia para saber o que a Bíblia fala e ensina a respeito de determinados assuntos. Quando Deus perguntou: filho do homem, podem esses ossos voltarem à vida? Ezequiel não disse: Senhor, eu tenho pleno conhecimento da verdade, esses ossos podem voltar à vida. Ezequiel não disse: Senhor, eu tenho a revelação e creio que esses ossos podem voltar à vida. Ezequiel não procedeu assim. Ezequiel saiu de cena e disse: Deus, só tu sabes. É isso que devemos proceder, é dessa forma que devemos agir. Não precipitar, não dizer coisas que a Bíblia não falou, não dizer coisas que Deus não falou, não colocar palavras na boca de Deus quando Deus não disse, não colocar palavras na Bíblia quando a Bíblia não disse. O crente radical, ele condena tudo, mesmo aquilo que não é pecado. O crente passivo, ele diz que nada é pecado, mesmo que há algo que a Bíblia diz que é pecado. E não podemos agir dessa maneira, não podemos agir desse modo. Vamos agir como Ezequiel. Se estamos diante de uma situação que nos é perguntada alguma coisa sobre a palavra de Deus, vamos dizer: só a Bíblia sabe, só Deus sabe. E assim devemos agir.
Como diz Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, os seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fizeram diferença entre o santo e o profano, nem discerniram o puro do impuro. Esta é a mera confusão que nós temos hoje. O crente radical, ele diaboliza tudo, ele coloca tudo na vertente pecaminosa. Ele não faz distinção das coisas santas e das coisas profanas, das coisas que são permitidas e das coisas que não são permitidas. Ele diz que tudo é pecado, tudo é condenável. O crente passivo, ele faz a mesma confusão. Ele diz que nada é pecado, nada é proibido. Ele diz que tudo é relativo, mediante do ponto de vista de cada um. No entanto, eles fazem um baralho das coisas e misturam as coisas todas. Ele não faz distinção das coisas santas e das coisas profanas, das coisas que são permitidas e das coisas que não são permitidas. Ele mistura tudo dizendo que tudo é pecado, tudo é errado, tudo é condenável. E do outro lado temos o crente passivo, que também mistura tudo. Ele diz que nada é pecado, nada é errado. As coisas que a Bíblia diz que são pecado, para o passivo tudo é normal. E as coisas que a Bíblia diz não é pecado, para o radical tudo é pecado. Como diz também o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem o amargo doce e do doce amargo. Quando a Bíblia vai dizer ai, ai significa oráculo de maldição, ai significa advento de punição, ou uma advertência para quem será punido. O crente radical e o crente passivo, eles estão nessa confusão. O radical, o bem, ele chama mal, e o passivo, o mal, ele chama bem. Ou seja, aquilo que a Bíblia considera pecado, para o passivo não é pecado. E aquilo que a Bíblia não considera pecado, para o radical, ele considera tudo é pecado. Não é assim conforme Ezequiel agiu. Ezequiel, quando lhe foi questionado, ele deixou a responsabilidade a Deus, a responsabilidade da palavra de Deus. É dessa forma que devemos agir. Não falar por nós mesmos e deixar que Deus age e a Bíblia fale por si. Quero terminar com uma citação de irmão Brana. Ele diz na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 24. Diz: mas se você vai a uma igreja e se você observar o comportamento daquela igreja, simplesmente observe o pastor por um momento e você descobrirá que a igreja age como o pastor. Às vezes eu me questiono se não apanhamos o espírito um do outro em vez do Espírito Santo. Chegamos a algum lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta de um modo suspeito. Você descobrirá que a congregação age do mesmo modo. No coração de um cristão genuíno, não deve vigorar o sistema do radicalismo e da passividade. A Bíblia ela é muito clara em estabelecer diferença entre coisas permitidas e coisas erradas, entre a luz e as trevas, entre as coisas aceites e as coisas proibidas. Mas o radicalismo faz confusão em diabolizar tudo, dizendo que tudo é pecado. No entanto, a Bíblia estabelece diferença entre o pecado e a coisa santa. E o passivo vai dizer que nada é pecado. No entanto, você deve deixar que a Bíblia fale por si. Você deve deixar que Deus fale por si, tal como Ezequiel procedeu. Ezequiel não disse: Senhor, eu conheço, sei que os ossos podem reviver. Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes. É dessa maneira que o crente genuíno deve proceder. Deixar a Bíblia falar por si, deixar Deus falar por si. Não implementar o sistema do radicalismo, nem o sistema da passividade. Deus abençoe seu dia. Tenha paz com Deus. Shalom. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.